E aí, será que teremos mais um ministro petista no Supremo Tribunal Federal? Sim ou com certeza? Bom, na teoria depende do Senado, que vai sabatinar em breve o indicado do Lula, Jorge Messias, mais conhecido como Bessias. Esse é apenas um dos temas do programa Última Análise, que está começando agora e que eu, Paulo Pousonoff Júnior, apresento aqui no lugar do Marcos Tosi. E tem mais. Depois de 7 anos de abusos, o ministro Edson Fachin declarou hoje que o inquérito das fake news pode estar perto do seu fim. Ele conversou com o ministro Alexandre de Moraes, que não parece ter gostado muito da ideia, não. Enquanto isso, o tabuleiro eleitoral vai se definindo e as peças todas vão se encaixando. A novidade de hoje é a confirmação do Alckmin como vice na chapa petista e também a debandada dos ministros que vão sair candidatos. Você também vai ver no programa de hoje como a batata quente chamada Banco de Brasília continua dando dor de cabeça. Depois do Master provocar um rombo bilionário no Fundo Garantidor de Crédito, agora o BRB, o Banco Regional de Brasília, pediu 4 bilhões ao FGC para ajudar a fechar as contas. Será que isso aí vai afetar o sistema bancário? Para finalizar, a gente vai dar umas risadas aqui com uma ministra e da cultura ainda por cima, que não conhece o hino do seu próprio país. E para começar essa conversa, eu quero apresentar e dar as boas-vindas aos nossos comentaristas, correndo o risco de ser misógino, nunca se sabe, né? Eu quero começar aqui pela Júlia Luci. Seja bem-vinda, Júlia. Tá fechado o seu áudio, Júlia. Boa noite, Pousonoff. Obrigada pela apresentação. Vargas Kilter. Não tem nada de misógino nisso. Só se você beijasse a minha mão, aí sim. Eu fiquei até com medo de avisar, né, que o áudio estava fechado, né? Porque isso aí hoje em dia também pode. Bom, e agora o resto, né? Porque homem agora é resto, né? Daniel Vargas, vou começar com você. Bem-vindo, Daniel. Oi, Paulo, oi, Júlia, oi, Kilter. Muito prazer, Daniel Resto. Vai ser legal participar com vocês. Kilter, seja bem-vindo novamente. Obrigado, Paulo. Uma honra ser parte desse resto. Boa noite a você, ao Vargas e a Júlia. Depois de 4 meses de cozimento ali em banho-maria, a indicação do Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal finalmente chegou ao Senado. O nome proposto, você sabe, é o de Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, também conhecida como AGU. Agora, o próximo passo é ele passar pela sabatina dos senadores, que, vale lembrar, não rejeitam um nome indicado ao STF há mais de 100 anos. E talvez os nossos espectadores estejam se perguntando aí, será que eu já ouvi falar desse Messias? Claro que ouviu, só que no áudio eles chamam o Messias de Bessias. Será que vocês lembram dessa? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Tchau, querida. E olha, um dos primeiros constrangimentos pelo qual o Messias pode passar se assumir uma vaga no STF é tratar dos famosos penduricalhos que engordam os salários do funcionalismo brasileiro. Só que, para você ter uma ideia, o próprio Messias, que é procurador da Fazenda Nacional, recebeu R$713 mil em honorários de sucumbência, fora o salário de ministro que ele já recebe. Vamos começar a conversar sobre isso. Júlia, quero saber de você, por que tanto tempo assim, né? Tem um problema lá com o Alcolumbre que diz que o preferido dele era o Pacheco, mas você acha que apesar dessa demora toda, existe alguma chance de o Messias ser barrado no Senado? Muito remota, né? É claro que a gente não pode afirmar nada peremptoriamente sobre
decisões políticas, porque as coisas mudam o tempo inteiro e, sobretudo, agora nesse momento que os palanques eleitorais regionais estão sendo construídos, então a gente não sabe as cartas que podem ser colocadas à mesa. Agora, o fato de o presidente Lula ter esperado tanto tempo assim mostra a sua predileção por esse senhor, né? A gente sabe desse histórico dele, esse áudio ele é um clássico da política brasileira. No momento em que Lula correu o risco de ser preso, a então presidente Dilma quis dar ao ex-presidente Lula as prerrogativas, né, da chefia de um ministério, e acabou que todo mundo ficou sabendo disso e a gente percebeu mais ainda o modus operandi do PT. Agora, Lula poderia ter trocado a indicação nele nesse período. Os partidos brigaram muito por essa vaga. A gente sabe que, inclusive internamente, para alguns ministros do Supremo, o Messias não é o preferido. O Pacheco é preferido, por exemplo, de Gilmar Mendes, de Alexandre de Moraes. Ele tem um aspecto, né, mais de ministro do Supremo, na linha daquilo que eles acreditam que eles são os iluminados, né? Eles fazem parte de uma elite intelectual que tem a missão de salvar o Brasil da escuridão que a direita trouxe ao Brasil. Então, eles, os iluministros, eles têm essa missão de iluminar o Brasil, legislar e tomar decisões que o Congresso incauto, representado pelo representante do povo, não consegue fazer. Então, Lula permaneceu fiel nessa indicação. O Pacheco, ele tem um nome no direito muito mais forte, é um advogado, sim, renomado, é uma pessoa que tem uma reputação no meio jurídico, já tem um escritório bem afamado, digamos assim, com muitas causas. Então, a gente percebe que, de fato, é uma preferência por lealdade ao PT. O Messias nunca se furtou a fazer aquilo que o PT precisou fazer. Ele é o garoto de recados. Então, o Lula precisa indicar uma pessoa com uma fidelidade canina, assim como ele fez no caso do ministro Flávio Dino, e a gente já viu quantas e quantas vezes o ministro Flávio Dino já retribuiu esse favor, né, esse voto de confiança. O ministro Flávio Dino atua em todas as áreas, inclusive orçamentária, para poder auxiliar o governo. Ele é um braço, ele é uma longa manos do governo Lula, e Lula acredita que Messias será muito mais subserviente do que Pacheco, que tem uma trajetória, tem uma vida própria, e também Lula ainda precisa do Pacheco, né? Ele não foi descartado totalmente ali na disputa eleitoral de Minas Gerais. A esquerda em Minas Gerais está numa situação complexa, ainda não bateram um martelo sobre quem vai se colocar nesse quase que sacrifício, porque as pesquisas dão conta de que vai ser um candidato da direita, com uma tendência muito grande de ser o Cleitinho, né, que ele está bem à frente do segundo colocado, na maior parte das pesquisas. Então, indicar Messias e não Pacheco resolve essa necessidade de colocar alguém que vai baixar a cabeça e que vai seguir todas as ordens, sem nenhum constrangimento, as ordens emanadas do PT, e também de deixar um cavalo ali à disposição nesse jogo de xadrez que pode vir a ser alocado como uma pessoa importante nesse cenário eleitoral desse ano. Está tudo muito ainda instável, porque existe uma chance real de o próprio presidente Lula tomar uma decisão de não concorrer à reeleição. Mas, visto que ele está decaindo muito, né, na aprovação e nas intenções de voto, Lula vai evitar ao máximo passar por uma derrota. Então, pode ser esse o caso. Agora, se não for o caso, ele precisa construir um palanque em Minas Gerais, e o Pacheco, até agora, é o melhor nome para essa missão, kamikaze. Vargas, eu queria a sua avaliação. Você acha que tem alguma chance aí do Senado barrar o Messias nessa indicação? A chance é muito pequena, não é, Paulo? Aí um pouco a história diz isso, a trajetória do Senado, mesmo em momentos de conturbação política e ideológica, tem sido imensamente passivo e deferente às indicações feitas pela Presidência da República. Infelizmente. Porque o próprio Instituto da Sabatina foi pensado, criado e foi implantado no Brasil com o objetivo de realizar um escrutínio de rigor
de capacidade, de hierarquia intelectual para sabatinar pessoas que de fato tenham, né, a autoridade para exercer um cargo tão relevante como de ministro do Supremo Tribunal Federal. Na prática, acaba sendo uma espécie de jogo para inglês ver. Não é? A indicação, ela praticamente já é uma pré-aprovação daqueles que foram indicados, e, aliás, o que eu estou tentando entender nesse momento é quais foram os acordos, as negociações que foram encaminhadas pelo presidente Lula no momento em que ele anuncia ou que ele indica, de fato, Messias para a posição. Eu não creio que ele fez essa indicação para depois fazer as suas tratativas para ter uma maioria para sua aprovação. Eu acho que ele já tem um cenário de apoio suficiente para que Messias seja aprovado nessa sabatina do Senado. Agora, o que eu acho que é um pouco triste e dramático dessa história, Paulo, é que nós estamos assistindo a um momento particular da história do Supremo Tribunal Federal. Sempre houve críticas a essa instituição. A verdade, toda instituição, toda corte constitucional passa por momentos de críticas, toma uma decisão que é questionada, quase por definição, uma decisão forte da Corte Constitucional, ela desafia a autoridade do Congresso, naturalmente, vai gerar reações. O que está acontecendo agora, no entanto, é algo ligeiramente diferente. Nós estamos questionando, não é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, é a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Não para dizer que nós não precisamos de Supremo, mas que a sua tarefa, que a sua operação, que o seu rol de competência, que o seu modo de interpretar e de agir deveria ser distinto. É um debate sobre a institucionalidade desse órgão que está no centro da Justiça Nacional. E nesse momento, o que deveria ser dado passa a ser um problema político, com alas diferentes de interpretação sobre qual é a função desse órgão. De um lado, nós temos aqui a ala política do Supremo, que é encabeçada talvez pelo decano Gilmar Mendes, que tem como seus líderes e expoentes o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Flávio Dino, o ministro Toffoli, que agora está abatido na guerra, mas que sempre adotou uma postura de um tribunal, para usar a palavra da Júlia, composto por iluministros. O ministro Barroso, antes de se aposentar, era uma das vozes intelectualmente mais robustas nessa direção, mas que não vê qualquer problema em agir como uma espécie de tutor da democracia, em simplesmente chicotear o Congresso à torta e à direita quando bem entender. Eu creio que Messias, embora na sua personalidade possa dar a impressão de uma pessoa mais moderada, menos afeita aos arroubos de uma oratória vangloriosa, me parece um aliado desta ala, do mesmo modo que Lula é um parceiro dessa coalizão, dessa ala política do Supremo. A outra ala, que agora tem sido liderada pelo ministro Mendonça, tem o apoio do ministro Fux, tem ali o ministro Nunes, que não sabe de que lado está, mas é uma ala mais legalista, que não diminui o papel do Supremo, mas que vê ele como órgão que encaminha uma prudência técnica na tomada de decisões para fortalecer a voz do Congresso na aprovação das suas leis, mas deferente às instituições estabelecidas. Agora, por que eu digo isso? No momento em que a gente assiste a essa ascensão do Supremo, que naturalizou chicotear os órgãos representativos da política brasileira como se fosse algo normal, o Congresso vai ratificar uma indicação do presidente quando nós temos um apontado que, com toda a probabilidade, vai integrar justamente aquela ala que se acostumou a criticar, a desfazer, a tratar o Congresso como uma espécie de subordinado. Não faria nenhum sentido. Infelizmente, sabendo como é a política e como as coisas são, mais provável, no entanto, é que esse acordo já tenha sido estabelecido ali por baixo, sob a liderança do presidente, com a sua base de apoio no Congresso. A ala política parece ganhar mais força, em nome de um grande acordão. O STF me parece que virou realmente um órgão político, já se assume como isso e não tem nenhum problema, não tem nenhum pudor nesse sentido. Bom, Kilter, eu quero saber de você também, né, se existe alguma chance de o Messias aí ser barrado pelo STF, mas eu vou dar uma apertadinha, sabe? É que eu gosto de apertar um pouco, né? Não, eu quero saber, porque assim, o Messias, ele é evangélico. Sim. Então muita gente acha que a indicação dele
pode ser boa para esse lado dos costumes e tal. Então eu queria saber de você, até como evangélico, como você avalia isso, ou se é um detalhe, não importa, se o dano em potencial dele é maior do que isso. Claro, não, é importante essa pergunta, Paulo, e na primeira parte, né, sobre ele ser aprovado ou não, se você me perguntasse isso 4, 5 meses atrás, eu diria que não, que dificilmente ele passaria nessa batina, porque naquele momento a relação do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, com o Lula estava muito estremecida. Ele, inclusive, estava dando declarações ali no plenário contra qualquer indicação desse tipo do governo, porque claramente o seu candidato era o Rodrigo Pacheco. E aí, depois de toda essa questão do Banco Master, todo esse escândalo que veio à tona, as novas descobertas, me parece que foi feito um grande arranjo, um grande acordo, porque a gente já viu algumas notícias na imprensa de que o STF admitiria o impeachment de um ministro a partir de 2027, ou seja, após as eleições, indicaria alguém ali para o Supremo. Me parece que o Lula fez um grande acordo com o Alcolumbre e falou, olha, vou colocar o Messias aqui agora, já tinha colocado o nome dele, você me ajuda a aprovar? E se eu for reeleito, eu me comprometo a, em 2027, tirar o Toffoli ali, que também já não estou muito feliz com ele não deixou eu sair da prisão para ir no funeral ali do meu neto e tal. Eu tiro o Toffoli, a gente usa esse caso do Banco Master, já falei com o Gilmar Mendes, já falei com o Alexandre, tá tudo certo, e aí a gente indica o Pacheco. Eu acho que um compromisso como esse seria completamente crível, pensando até nas eleições agora desse final de ano. Afinal, o Lula não faria essa indicação sem antes ligar para o Alcolumbre e falar, olha, Alcolumbre, eu vou indicar, você acha que passa, não passa, como é que está aí, consegue os votos para mim, não consegue? Então, naturalmente, esse teria que ser um acordo a ser feito. Agora, sobre a questão do costume, é natural que muitas vezes um ministro adote uma postura diferente quando entra para o STF do que aquela que fazia no governo. O Messias em si tem uma postura muito retraída, ele não é aquele cara que vai para a imprensa, que bate, uma posição muito ideológica, mas o que preocupa muitos na ala evangélica é que mesmo enquanto ministro da AGU, ele fez um parecer contrário àquela resolução do Conselho Federal de Medicina que proibia o aborto nos casos de assistolia fetal, aquela injeção ali usada para animais para realizar o aborto. Ele fez um parecer contrário e ali, claro, o Alexandre de Moraes usou isso também para embasar a sua decisão, ou seja, gerou muitos questionamentos. Será que ele é de fato evangélico? Será que ele é de fato conservador nos costumes? Porque alguém que preza pelos princípios e valores cristãos, a defesa da vida, jamais faria um parecer em defesa do aborto, contra a vida, mesmo que isso lhe custasse ali apoio político e o seu cargo. Agora, pode ser que para ele isso seja mais negociável, que enquanto ministro da AGU uma coisa, porque ele representa o governo Lula e o governo Lula é a favor do aborto, mas uma vez que ele assumiu o cargo de ministro do STF, pode ser que ele mude de posição. Eu acho arriscado pensar assim. A gente tem que julgar sempre uma pessoa pelos seus atos, o que ela já fez, não o que ela promete que vai fazer ou aquilo que ela se compromete no futuro. A gente tem que analisar o passado. O próprio Jesus nos ensinou que uma árvore se julga pelos seus frutos e os frutos do Jorge Messias não são dos melhores. Primeiro, esse áudio aí que a gente ouviu da Dilma com o Lula, e saudades dessa época que a gente via no Jornal Nacional um petista sendo preso a cada semana praticamente. Agora isso, um pouco. Eu era novo, mas eu lembro sim. Agora parece que a gente vê eles sendo soltos, inocentados aí, julgamento após julgamento. Então, tenho sim um pé atrás com essa indicação do Messias e, claro, é mais uma indicação do Lula que vai colocar lá, entrar no STF para defender os interesses do PT e do governo. Não me parece o melhor cenário. Bom, agora uma boa notícia, pelo menos o nosso roteirista que acha que é uma boa notícia. É que o ministro Edson Fachin estaria articulando o encerramento do famigerado inquérito das fake news. O ministro declarou hoje que ele está conversando com o relator Alexandre de Moraes. Segundo Fachin, depois de 7 anos, essa investigação já teria cumprido o seu papel. Bom, quero conversar com você. Júlia, o que você acha disso? Você acha que o Alexandre de Moraes, existe alguma chance? A Gazeta do Povo, inclusive, está noticiando que o Alexandre de Moraes deu a entender de que realmente pode, já chegou, já cumpriu o seu papel. Eu também queria saber de você o que você acha do papel, né, desse inquérito da fake news. O papel é ser um instrumento de perseguição eterno, né? A gente viu
toda sorte de assuntos serem incluídos, serem abrangidos nesse inquérito, e pessoas estão sendo investigadas no âmbito desse inquérito sem que uma tenha conexão com o objeto originário, e a gente viu, né, uma das mensagens que vazaram do Vorcaro. O Vorcaro menciona, né, numa conversa com alguém, ele fala, olha, se for necessário, vamos incluir o jornalista naquele inquérito, né? Então ele não é um instrumento apenas dos ministros do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, as pessoas que o circundam também. Porque, de fato, né, se já está aberto todo aquele processo de vamos deliberar, se tem que abrir mesmo, se faz sentido, todas essas etapas já foram ultrapassadas. Mas a legislação, assim, não tem nenhum tipo de previsão, né, de um inquérito durar tanto tempo assim, durar anos. A gente está falando de uma excrescência que entrou para a história brasileira, com certeza já é comentado mundo afora e vai ser comentado ainda mais, não tem nenhuma justificativa, né? Especialmente porque o termo fake news é um termo que nós não temos uma definição muito clara do que é. Então, essa subjetividade permitiu exatamente a abrangência de pessoas e de objetos a serem colocados ali dentro dele. A gente viu agora nessa última discussão no voto do Supremo ali no pleno, quando os ministros estavam deliberando sobre a prorrogação da CPMI do INSS, o ministro Flávio Dino, ele argumentando contra a prorrogação da CPMI por 60 dias, ele disse que eles, se aceitassem fazer essa prorrogação, eles estariam flertando com a constituição de instrumentos de investigação, de inquéritos eternos, que são muito comuns em ditaduras, em sistemas antidemocráticos. Então, ali ficou bastante evidente que eles estão completamente deslocados da realidade. Eu não sei se foi um ato falho, se ele teve alguma noção de que as pessoas fariam uma conexão direta com o inquérito das fake news, porque é exatamente isso que o inquérito das fake news é, um instrumento eterno de perseguição típico de uma ditadura, que é o que nós somos hoje no Brasil. Porque o direito, ele já não é mais uma segurança para os cidadãos, mesmo. Né? A gente vê interpretações diversas ao sabor do momento, a depender das necessidades políticas do PT, porque infelizmente hoje é óbvio, né? Todas as vezes a gente observa uma submissão das decisões do Poder Judiciário, do Supremo, em relação às necessidades do PT. Então, quando o ministro falou isso, o ministro Flávio Dino falou isso, todo mundo fez uma conexão direta com o inquérito das fake news, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, mas que foi aberto pelo ministro Dias Toffoli. Então, ele tem uma paternidade também, digamos assim, no melhor termo não é desagradável, mas quando a gente analisa a paternidade e a relatoria, a gente entende muito do porquê ele permanece aberto. Agora, eu acredito, sabe, gente, que muitas das decisões que foram tomadas com base nesse inquérito, elas serão anuladas no futuro, e muito por causa disso, porque o instrumento do inquérito ele foi completamente deturpado. Então, quando você utiliza um instrumento jurídico para alcançar uma finalidade diversa daquela prevista, você contamina tudo que advém daquele inquérito, todas as conclusões. Então, é muito lamentável, porque a gente está comentando esse assunto aqui, a gente está falando de um inquérito de 7 anos, que foi utilizado, sim, para perseguir pessoas, para amordaçar, principalmente jornalistas, porque é muito fácil incluir as pessoas ali, tudo pode ser encarado como fake news. E a gente está aqui como país perdendo tempo. Deveríamos estar discutindo assuntos voltados à preservação do nosso país perante os desafios que estamos enfrentando como humanidade, e aí eu falo de crise de petróleo, e aí eu falo de crise energética, e eu falo de falência dos sistemas financeiros, eu falo também de inteligência artificial, e o Brasil não se coloca em nenhuma dessas discussões, porque sequer o direito constitucional, a nossa Constituição, que deveria ser a base, o pilar, algo sagrado para nós,
vem sendo desrespeitado nos últimos anos. E a gente está comentando sobre isso, o tempo está passando, e a gente está ficando para trás, a gente está perdendo empresa, a gente está perdendo brasileiro, a gente está perdendo oportunidade, a gente está cada vez mais vulnerável como nação, cada vez mais pobres, porque, infelizmente, é exatamente esse o resultado quando você tem um estado de insegurança jurídica instalado de uma forma tão profunda, tão enraizado no país. Que bom que você falou isso, Júlia, porque eu vou te falar que eu ando em crise com isso também. Parece que fica, né, tá patinando nessas discussões, né? E o Brasil não muda, não avança, enfim. Às vezes eu tenho a impressão de que é uma grande perda de tempo e a gente tá viciado nisso, né? Isso que é incrível. Eu quero abusar um pouquinho de você, Júlia, mais um pouquinho, porque outra coisa que o Fachin falou nessa coletiva, ele falou sobre o código de conduta. Ele falou que agora parece que vai sair esse código de conduta e tal, e ele deve conter aí os ministros. A esperança do Fachin, pelo menos, é essa. Precisa, Júlia? Precisa, ou será que a Constituição já não seria o código de conduta do STF? Essa é a nossa eterna discussão. É claro que a Constituição Federal ela já traz ali o que a postura, né, de que um juiz deve adotar, a LOMAN também. Só que os ministros entenderam que a LOMAN, aquelas restrições impostas ali aos magistrados, não se aplicam aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Assim como eles entenderam também que os ministros do Supremo não se submetem ao Conselho Nacional de Justiça. Eles foram tomando decisões após decisões e não houve o devido controle por parte do Senado Federal e as coisas foram se solidificando. E foi aos poucos, né? Começou a abrir a porta para que o ministro, diferente do que estabelece a Constituição Federal em relação à magistratura, para que os ministros pudessem ter outras atividades. A Constituição assegura apenas a de magistério. Só que eles interpretaram que palestras valem, eles interpretam, aí eles começaram também a participar de eventos organizados por lobistas, receberem muito por isso, né? E os seus escritórios, né, das suas famílias foram sendo contratados, o que também é algo que o próprio direito brasileiro não prevê expressamente que não pode ter contratação, porque o que prevê é a vedação de julgar uma causa de parentes, né, em que os parentes estejam advogando. Mas o conjunto, o espírito da lei, da Constituição, porque quando a gente fala de Constituição Federal, a gente fala também do espírito da lei, a gente está falando além daquilo que está escrito ali, é bastante óbvio que eles não poderiam ter flexibilizado nesse sentido, né, de ter os escritórios de suas esposas, de seus filhos serem contratados para julgarem causas, para defenderem causas que serão julgadas no Supremo. E por aí vai. Abrir uma porteira e eu entendo que sim, a Constituição e as leis já trazem as vedações, mas ao mesmo tempo, eu acho que um código de ética virá numa boa hora. Porque se hoje eles alegam que, olha, as vedações que estão ali na LOMAN não se aplicam a nós, se for feito um código de ética especificamente para eles, eles não vão conseguir fugir disso, né? Então, é um fio de esperança. Eu acho que é melhor fazer algo do que não fazer nada. Lembrando que o certo, o que deveria ter sido feito já há muito tempo, é impeachment. E, para isso, a gente deveria ter um presidente do Senado Federal que não fosse tão vendido. Tão vendido, não há outra palavra. Uma pessoa tão descompromissada com a República. Porque hoje o epicentro de todos os problemas, se a gente for analisar, não houve a prorrogação da CPMI do INSS, Davi Alcolumbre que sentou, não quis. Se não tem a CPI do Banco Master, é porque ele não lê. Se não derruba o veto da dosimetria, é porque ele não convoca a sessão. Se não houve protocolado ali impeachment de ministro supremo, é Davi Alcolumbre. Então esse homem é um câncer, né? E se não fosse esse câncer, a gente teria um Senado atuando desde o princípio e as coisas não teriam se avolumado da maneira como se avolumaram e os excessos não teriam se transformado em normais, como a gente vê hoje. Tá certo. Vargas, antes de perguntar para você, eu quero fazer uma reclamação aqui pro Kilter, que ele tá ajeitando o cabelo aqui, ele tá me humilhando com esse cabelão dele aí, ó.
Se quiser, depois eu te dou um pouco. Me distraiu Paulo, aqui vendo o um pouco tema. você. Não, Vargas, eu quero saber de você. Você acha que... Bom, acho que é uma boa notícia, né? O possível fim desse inquérito das fake news, mas o que se faz com o dano causado por esse inquérito, né? Varre-se para debaixo do tapete? E eu também quero saber de você se não é vergonhoso até para o STF precisar de um código de ética. E aí eu também quero convidar aqui o espectador do Última Análise a ler minha coluna da Gazeta do Povo, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu escrevi lá um esboço desse código de ética e era tudo daquele esquema, Vargas. É proibido, mas se quiser pode. E eu acho que vai ser meio por aí, né? Gostei desse seu comentário final, Paulo, porque eu tenho tentado dar um nome para um fenômeno novo que se naturalizou, se normalizou na cultura constitucional brasileira, na prática dos tribunais, mas que ainda não é propriamente capturado por palavras. É quase como se fosse um fenômeno à busca de um conceito. E a ideia, que eu acho que você tem captado com essa sua reflexão, é a ideia de que, sim, existe um conjunto de direitos estabelecidos na ordem constitucional brasileira. Entre esses direitos, um conjunto de direitos mais profundos, que nós chamamos de direitos fundamentais, mas esses direitos são acompanhados a todo instante de um princípio da exceção. É quase como se fosse assim, todos têm direito à liberdade de expressão, mas censura só um pouquinho pode. Então, como a ministra Carmen Lúcia talvez tenha sido a ministra ou autoridade intelectual no Brasil que cunhou essa ideia ou essa argumentação de maneira mais clara no direito brasileiro e na prática judicial brasileira, então eu vou chamar esse princípio de exceção, quase uma contradição em termos, em doutrina Carmen Lúcia. E eu acho que a doutrina Carmen Lúcia tem se espalhado e tem se tornado uma espécie de nota de rodapé ou de precedente cada vez mais comum numa série de debates que nós temos no Brasil. Então isso acontece, por exemplo, quando nós assistimos o ministro Flávio Dino, em um dos seus discursos ali no tribunal, dizer que momentos de dureza institucional exigem atuações excepcionais. Isso acontece quando nós vemos uma série de autoridades dizendo, veja, o inquérito das fake news foi importante durante um tempo. E o próprio presidente Fachin, nessa entrevista de hoje, disse é um remédio, mas que se usado em excesso vira um veneno. Mas só um pouquinho pode. E eu creio que o código de ética, e me permita polemizar aqui, segue a mesma estrutura de pensamento. É claro que em qualquer regime constitucional bem ordenado, uma corte que se move por regras, por leis, por princípios, não precisaria ser necessário dizer, olha, ministro, não crie um ambiente em que a sua esposa vai celebrar um contrato de 129 milhões de reais com um banqueiro que agora está sendo acusado de uma série de escândalos que colocam a República sob ameaça. Não faça isso. Ministro, não vá julgar processos de um tribunal em que a sua esposa eventualmente trabalhe, ou não compactue com uma situação em que existam familiares que se aproveitem, de certo modo, da sua posição de prestígio e atuação. Mas só um pouquinho pode, Paulo. E quando nós entramos nessa rotina, daqui a pouco que a gente começa a perceber que o que poderia ou deveria ser uma exceção, admissível excepcionalmente, tende a se tornar uma regra. E nós perdemos a completa capacidade de controlar ou de gerir a situação. Então, diante desta realidade, me parece que a resposta mais robusta e segura seria dizer, não, nós não precisamos de um código de ética. Nós precisamos de uma Constituição que seja protegida, realizada e que os tribunais cumpram com as coisas como elas deveriam ser em qualquer país minimamente organizado do mundo. Agora, nós também não podemos ser utópicos ou talvez inocentes. E no ambiente político brasileiro, em que a exceção se tornou a regra, eu concordo, talvez um código de ética poderia ser um passo pequeno, frágil, mas um passo adiante. Se isso for importante para, no curto prazo, quem sabe, criar uma saída para a gente normalizar a situação, tudo bem. Mas também fica um alerta por fim aqui, Paulo. Duvido que isso seja eficaz para entregar o que promete e duvido que depois de amanhã as pessoas vão olhar para esse passado
de obstruções, descasos e abusos e fingir que nada disso aconteceu. Pô, Vargas, terça-feira, né? Pode ser um pouco mais otimista. Eu também não acredito, eu tô brincando com você, eu tô pegando o seu pé, mas eu também não acredito. Mas é duro, né? Porque a gente acaba contaminado por uma espécie de cinismo, né? Mas é inevitável, infelizmente a gente vive no Brasil. Eu luto contra esse cinismo assim o tempo todo, mas é complicado mesmo. Kilton, eu quero saber de você também se esse código de ética aí vai servir para alguma coisa. De repente, se o Alexandre de Moraes vai tomar uma decisão, vai olhar o código de ética e vai falar assim, putz, errei, e agora o que eu faço? Ou você acha que vai ser uma letra morta, como se diz? Eu acho que pode, Paulo. Se for a esposa dele que for paga para escrever o código, ele vai obedecer e bem quietinho, né? Acho que é a única chance. Parece que ele só obedece à esposa mesmo, porque dentro de casa ela ganha mais, aparentemente, e aí então as coisas mudam. Mas fora isso, Constituição, lei do magistrado, aí esquece, não adianta nada. Pode jogar tudo no lixo, mesmo esse código de ética que vai ser inferior até a tudo isso, não vai valer. É claro que a gente tem visto o STF colocar as suas interpretações, aquilo que é constitucional ou não, acima da própria lei, da própria Constituição, acima do texto da lei. Não é uma interpretação, não, que muda um pouco o viés do que está escrito, não. É completamente diferente. Haja visto o inquérito das fake news que está aberto até hoje, sem um objeto claro, colocando aí as imediações do Supremo Tribunal Federal no regimento interno com qualquer coisa dentro das redes sociais que se refira ao Supremo Tribunal Federal, e aí o ministro Alexandre de Moraes vira um super-ministro dentro do Supremo em comparação com seus colegas, pode tomar decisões monocráticas sem consultar seus colegas, enfim, é um show de horrores. Essa que é a verdade que ele deixa ali na gaveta para usar quando a situação aperta. Quando chega perto das eleições, quem sabe, e ele não é mais presidente do TSE, vai sobrar para ele o inquérito das fake news. Em alguma hora isso daí pode ser útil, principalmente em ano eleitoral. Ele está devendo uns favores aí pro pessoal, pro Lula, pro Banco Master e tal, vai deixar todo mundo kit, quem sabe, né? Acho que é por isso que essa conversa do ministro Edson Fachin com ele não agradou muito. É meio que aquela esposa que chega pro marido e fala, ó, não vai jogar bola mais não, chega, essa semana não vai mais pro bar, não vai jogar... E ele fala, cara, amigão, não tem condição, é meu prazer. Acho que isso já virou algo maquiavélico ali para Alexandre de Moraes, que ele tem prazer de mandar mais do que todos os outros ministros e usar o inquérito das fake news para demonstrar isso e garantir. Agora, de fato, esse código de ética, acho que a gente já falou tantas vezes aqui dele, já foram tantos textos que foram e voltaram, tantas juristas... Não, é proibido, mas não pode. É verdade, é verdade. Não, é proibido, não, mas aí, pode. como fala a verdade, eles não vão querer, né? Exatamente. Tem que usar... Vou vender o meu pro STF. Boa, Será que uns 20 milhões? Acho que paga, né? Só não pode falar que vai vender o habeas corpus que o Gilmar Mendes processa. Não, sim, não. Mas o código de ética, acho que o Fachin topa. Então, a gente tem essa questão, né? Como é que vai vir escrito isso daí? Porque, assim, me parece mais o código de ética ideal, né? Aquele que nunca vai existir e vai ficar sempre na boca ali do Fachin para ele ter um discurso para agradar a classe jurídica, a OAB e, no fim, nunca colocar em prática, porque naturalmente vai desagradar os seus colegas. A última notícia que a gente teve de interna do STF era que só ele e a Carmen Lúcia apoiavam esse código, então acho que vai ser difícil andar. Olha, só que você falou aí da mulher que fala, não vá pro bar e tal. Eu falo, não, é meu prazer. Eu falo que a realidade é bem diferente, viu? A minha mulher, quando fala isso, eu falo, sim, senhora, quanto tempo eu tenho que ficar longe do bar? Ela que manda. É o contrário, né? O Alexandre de Moraes é a mulher. Bom, e agora eu vou fazer uma pausa rápida aqui no programa, enquanto os nossos comentaristas bebem uma aguinha para te pedir para assinar a Gazeta do Povo. Para assinar é fácil, basta você clicar nos links que você encontra na descrição, no chat aqui do programa. Você pode também usar o QR Code que está aí na sua tela ou, se preferir, você pode acessar diretamente o site www.gazetadopovo.com.br/oferta. E eu não sei se já te avisaram, mas agora você pode também apoiar o nosso trabalho aqui no YouTube, entrando para o nosso clube de membros. Lembrando que os membros do canal têm vantagens exclusivas e, além disso, apoiam um jornalismo baseado em convicções. Então, assine a Gazeta do Povo e faça parte do nosso clube de membros. Enquanto isso, a gente continua com a conversa por aqui. O ministro Geraldo Alckmin foi confirmado hoje como vice na chapa de Lula
para a reeleição deste ano, depois de algumas tentativas frustradas de atrair outros nomes. O Lula decidiu manter a dobradinha PT-PSB nesta eleição. Vamos ver. O companheiro Alckmin, que vai ter que deixar o MIDIC. Ele vai ter que deixar, porque ele é candidato a vice-presidente da República outra vez. E ele vai deixar o MIDIC. O Alckmin. Bom, Júlia, o Alckmin é o vice ideal para o Lula? Houve alguma conversa aí, né, uma discussão, se o Lula, de repente, chamar um nome mais radical à esquerda para atrair ali, para animar a militância? Mas você acha que o Alckmin é o vice ideal neste momento para o Lula? E como isso afeta, se é que afeta, de alguma forma, os planos aí eleitorais da oposição? Falando na perspectiva do Lula, com certeza o Alckmin é a melhor opção para ele. Por quê? Porque o Alckmin, ele tem um recall bem forte no estado de São Paulo ainda. Ele se mostrou uma pessoa muito leal. Ele foi um vice que soube se comportar, digamos assim. Nesse período todo, ele aceitou situações humilhantes, sem reclamar. Quantas e quantas vezes o Alckmin foi substituído pela Janja. A Janja, em diversos momentos, acabou sendo recrutada para representar a República Brasileira, apesar de não ter nenhuma legitimidade para isso. Quem deveria ir no lugar dela, obviamente, era o Alckmin ou então algum ministro de Estado, que ele também era, né, ministro de Estado. Então, o vice, ele precisa ser uma pessoa da confiança do titular. E isso é sério, porque se o vice não for de confiança, ele inclusive pode ordenar, ele pode encomendar a morte do titular, né? Então, é neste nível de confiança que a gente está falando. Ele precisa ter alguém que ele não acredite que vai encomendar a sua morte, ou então que numa situação em que ele precise se ausentar do governo, não vai se aproveitar para fazer estripulias. E o Alckmin se mostrou uma pessoa de confiança para o presidente Lula, uma pessoa que aceitou essas situações, na minha opinião, humilhantes, de cabeça baixa, e ele também teve um papel relevante nessa crise que nós enfrentamos com os Estados Unidos, em que tivemos a imposição de taxas contra os Estados Unidos. Então, enquanto Lula ele não teve uma abertura, um diálogo com o governo americano, foi o Alckmin que foi aos Estados Unidos, que iniciou algumas tratativas, que foi recebido. Então, ele tem um perfil mais diplomático, ele é uma pessoa que é visto de uma maneira diferente do Lula. Se o Lula tem aquela carga forte, né, do comunismo, do petismo, do esquerdismo, ali do vermelho, o Alckmin, ele também é esquerda, mas ele é uma esquerda PSDB, ele é uma esquerda que dialoga com alguns redutos progressistas do estado de São Paulo. Ele ainda complementa com votos, né, com Lula. Lula não precisaria, por exemplo, de nenhum político do Nordeste, ele já tem o Nordeste com ele. Ele deveria, se ele fosse minimamente honesto com tudo que ele falou na campanha de 2022, ele deveria ter uma mulher, né? Ele sempre levantou a bandeira da mulher, mas a gente sabe que o que o Lula fala não se escreve, ele mente para as pessoas abertamente, ele promete picanha, ele não tem compromisso nenhum com a expectativa que ele criou na cabeça do brasileiro, não entrega nada, pelo contrário, ele entrega um país absolutamente deficitário, com mais de 80% da população endividada, com estatais batendo recorde de endividamento, o pior resultado nos últimos 11 anos. Então, ele não tem nenhum vínculo com aquilo que ele disse que faria. Se ele tivesse o mínimo de coerência, ele teria uma mulher. Nesse caso, eu vejo a Simone Tebet, porque ela tem um pouco também, ela se desloca um pouco desse ultrapetismo, né? Ela tem um eleitorado, ela tem uma perspectiva um pouco mais urbana dos grandes centros urbanos brasileiros, tanto que está bem posicionada na eleição de São Paulo, né? Possivelmente, a preço de hoje, Simone Tebet ficaria com uma das vagas, né?
e isso parece surpreendente, mas não é exatamente surpreendente quando a gente entende como é que funciona o jogo eleitoral no estado de São Paulo. Mas, enfim, o Alckmin, para o Lula, ele é o melhor vice, sim, com certeza. Júlia, mas no começo do programa você levantou a bola, aí se eu entendi direito, hoje eu estou meio deficiente auditivo aqui, mas de que o Lula talvez não seja candidato. Eu escuto muita especulação sobre isso. Eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. Você acha que existe realmente essa possibilidade? E se isso acontecer, como é que fica para o Alckmin? Pois é. Se o Lula recuar na candidatura dele, não existe, Alckmin não vai ser nada, né? Agora, tudo existe tempo, né? Os partidos, eles têm, se eu não me engano, até dia 4 de agosto para encaminharem os nomes, né, para cada um dos cargos. Então, muita coisa ainda pode acontecer. E por que eu falei dessa possibilidade de o Lula não concorrer? Porque o Lula, ele é uma pessoa extremamente vaidosa, ele é um senhor de 80 anos que tem uma história que não podemos não reconhecer como uma história bem fora da curva, né? Sobretudo pelo fato de ele ter permanecido preso e hoje ser novamente presidente da República. Não vou trazer aqui o motivo, o porquê, o acordo, não vou falar sobre isso, mas o fato é que a gente está falando de uma pessoa que chegou a ser presa depois de ter sido presidente 2 vezes, depois de ter conseguido eleger uma pessoa absolutamente inábil para ser, inclusive, candidata, né? Mas conseguiu eleger Dilma, conseguiu reeleger Dilma, e aí foi preso e conseguiu estar novamente como presidente da República. Então, ele tem uma história, e eu duvido muito que, pelo ego dele, ele queira encerrar essa história com uma derrota nas costas, né? Então, ele ultimamente, nas últimas pesquisas, desde novembro do ano passado, ele experimenta o aumento da reprovação e a queda das intenções de voto. São 2 indicadores diferentes, mas eles estão caminhando de uma forma concomitante, e isso é muito preocupante. Então, se ele observar que esse cenário vai se solidificar, a chance dele recuar é muito grande. Agora, o fato de Caiado ter se colocado como candidato, como pré-candidato à presidência da República, é um elemento que diminui a possibilidade da desistência de Lula. Porque antes o Flávio estava numa possibilidade de levar no primeiro turno. Com a entrada do Caiado, esse primeiro turno ele já parece mais distante, talvez até impossível, né? Tem muita gente que comenta também que o Caiado vai desistir. Se o Caiado desistir e o Eduardo Leite entrar na vaga do PSD, a chance do Lula desistir é gigantesca, porque o PSD, o Eduardo, ele é muito mais sedutor do que o Lula. Ele tem muito mais capacidade de pegar esse voto de centro-esquerda, por diversos motivos, e aí a chance do Lula recuar é bem maior. Então tem que ter muita peça aí no quebra-cabeça para ser movimentada ainda. Vamos aguardar. Vargas, quero saber de você, então, se a sua avaliação sobre essa confirmação, né, na verdade, do Alckmin como vice do Lula, se isso aí atrapalha de alguma forma os planos eleitorais da oposição. E eu quero também que você comente sobre essa possibilidade de o Lula desistir. Olha, Paulo, eu achei tão surpreendente, talvez não seja essa a palavra certa, mas tão desinspirada a indicação do Alckmin para ser candidato a vice, que eu ainda estou tentando entender o que de fato isso significa para a política brasileira e para o Lula em particular. Então me deixa aqui fazer 2 leituras, e a segunda é seguindo a trilha da Júlia. Mas a primeira leitura é a seguinte: o Lula, num momento de altíssima tensão política, provavelmente a eleição mais disputada, ou tão disputada quanto a que ele teve na última, para a presidência da República, com uma popularidade relativamente baixa, decide entrar com a mesma chapa na disputa para presidente da República. Não parece o velho Lula, kamikaze, quer dizer, mutante que se ajusta às circunstâncias, faz acordos para construir uma base para conseguir vencer.
se o objetivo dele é mais do mesmo, será que a estratégia que Lula quer abraçar nessa eleição é uma estratégia de eu sou a candidatura do establishment? Então, na verdade, essa é uma proposta de estabilizar a nação contra esses ruídos de ruptura, essas ameaças à democracia, contra essa crise em que agora tem escândalos para todos os lados, e aqui vocês podem contar que eu e Alckmin vamos garantir a paz social, o establishment, não é? Com o Supremo, com Alckmin, com Alcolumbre, com tudo. Então, é uma estratégia de se apresentar como a candidatura que vai fazer um plebiscito. Um plebiscito cujo objeto é o risco da mudança. Mudar é perigoso. Não queremos mudança. Vote, portanto, nas coisas como elas estão hoje. Se é assim, a estratégia do Lula, veja só, é apostar no discurso do medo contra a esperança. Para quem se lembra, não é, da velha história do PT, em que a esperança vai vencer o medo, agora é o contrário. Já que estes outros que se apresentam como alternativa são muito radicais, nós precisamos agora evitar que essas pessoas cheguem à presidência. E, portanto, vou cultivar o medo, apresentar problemas, riscos, e votem em mim. Nós somos os estabilizadores, os garantidores da institucionalidade, ou, na palavra do debate popular, a democracia, não é? Essa ideia é utilizada como blindagem para não se fazer qualquer alteração na República Brasileira e não mexer com os interesses consolidados. Ok. Agora, será que isso de fato faz sentido neste momento, eleitoralmente? Será que essa será uma eleição em que uma grande parte do eleitorado brasileiro, em um ambiente de crise econômica, com perspectiva inflacionária, com escândalo de corrupção que atinge boa parte da República, Lula se apresentará como candidato do establishment? Eu acho difícil que isso faça sentido completamente dentro da história política do Lula, dentro das circunstâncias eleitorais, e o Lula pode ter todos os seus defeitos, mas não é bobo politicamente. Agora, se não é isso, talvez a segunda leitura apresentada pela Júlia faça sentido. E não me surpreenderia que lá em julho, finalzinho do mês, naquele ambiente de tensão e de disputa, em que os arranjos estão mais ou menos organizados, Lula passa a cadeira da presidência para Geraldo Alckmin. Porque se nesse momento ele diz não serei candidato, o PT, com a sua trajetória histórica, jamais abrirá a mão de ter uma candidatura a presidente liderada pelo partido. Eu não sei se Lula quer isso. Não sei nem se Lula acredita nisso. Sinceramente, não sei nem se o Lula é petista. O Lula é ele. E tudo aquilo que estiver a seu serviço é bem-vindo. Mas uma forma de conduzir essa transição para garantir, dentro das viabilidades políticas brasileiras, que a centro-esquerda continue no poder, seria oferecer a vaga de presidente a uma outra pessoa. O Alckmin talvez seja o candidato natural para isso, mas não agora. Ali aos 47 do segundo tempo, quando as candidaturas estiverem sendo definidas na reta final. Kilter. Pois é, acho até interessante essa tese do Vargas. Eu não diria que o Lula não é petista, eu diria que o PT é lulista. Porque sem o Lula acaba o PT, não tem mais nada, não tem candidato, não tem nome, sobra a Janja, né? E olhe lá. Acho que até seria interessante a Janja ser vice do Lula. Aí era o estrago completo mesmo, para eles perderem no primeiro turno, nossa camisa 10, a Janja. Agora, essa escolha pelo Alckmin, assim, lá atrás, quando foi Lula e Bolsonaro, estava aquela questão, pós-2018, que o Jair estourou de voto contra o Haddad, e aí chegou então 2022, Lula e Alckmin. Foi uma novidade o Alckmin, porque ele, pouco tempo atrás, estava falando que o Lula voltou à cena do crime, toda aquela história. E o Lula querendo acenar para o mercado financeiro, para o centro, falando, olha, estou trazendo uma figura aqui do centro, agradando essa parcela da sociedade, esses políticos e esse mercado financeiro, para se mostrar uma pessoa mais moderada, que consegue conversar, consegue dialogar. E o Alckmin tem essa imagem clara de tucano, de centrão fisiológico puro, e ele trouxe o Alckmin para fazer esse aceno. Agora, o que me parece, ele manter o Alckmin na sua chapa não sinaliza esse conservadorismo todo, esse centrão, essa calmaria, não. Só me parece que, de fato, não tem outra pessoa melhor, que é o que sobrou,
que o barco está afundando e ninguém quer trocar, ninguém quer assumir o lugar. Naturalmente, você poderia chamar outras pessoas ali que também acenam para o centro e fariam uma diferença, trazer esse ar de novidade, que poderia mostrar também, dar um sinal, porque o vice, querendo ou não, é isso, é um sinal que você dá para o público. Ele não tem uma função muito clara. É claro que a cada governo muda um pouco o papel do vice ou conforme eles vão colocando ali. O general Mourão não tinha muita função na época do governo Bolsonaro e agora tem se mostrado uma pessoa não tão de direita assim. Resta ver quem será de fato o vice do Flávio, que pode também mudar o jogo. Muito se fala no Zema, muito se fala na Tereza Cristina, que são pessoas mais de centro-direita, mas que são moderadas também e podem trazer esse público, que é o eleitor da Faria Lima, que é o cara de centrão e consegue ver no Flávio alguma forma de moderação. Agora, essa chapa Lula-Alckmin não traz inovação, não traz nenhum aceno ao mercado, não traz novidade nenhuma. O que a gente tem visto, na verdade, ao longo de todo esse governo Lula, é o Alckmin sucumbir às pautas petistas, a todas as propostas do governo de aumentar imposto, aumentar a censura, aumentar a taxa. Foi um dos defensores da taxa da blusinha, agora do imposto sobre importação. Apareceu em vídeo falando, olha, veja bem, sobre o imposto aqui de importação, é fake news, não acreditem em tudo que está se falando. Ele representou, a Júlia colocou muito bem, representou o governo Lula nessa questão das negociações sobre a tarifa, mas na verdade ele era como um boneco ali, né? Um fantoche. Quem estava de fato fazendo essa negociação e quem conseguiu as vias de fato para reverter as tarifas foi o Joesley Batista. O Alckmin era só ali alguém para representar o governo em reuniões que pouco valeu de alguma coisa, porque quem tocava, até pautava essas reuniões, era o Joesley, inclusive ele estava presente na maioria delas. Então, ele não teve um papel muito relevante. A gente lembra até do seu papel internacional, porque a diplomacia do Lula é um desastre, né? Uma desgraça. Dependeu completamente dos irmãos Batista para se reposicionar em relação aos Estados Unidos e cada vez que ele faz uma viagem parece que ele fala uma asneira e coloca o Brasil de mal a pior, seja a questão da jabuticaba, qualquer outra coisa nesse sentido. A Janja no Japão, meu Deus do céu, na China, quando ela falou do TikTok, que eles tinham que controlar melhor o TikTok, é uma vergonha atrás da outra, fora, claro, as diárias que eles pagam em hotéis caríssimos, de luxo, as grandes comitivas que eles levam. E uma dessas representações internacionais, o Alckmin foi lá para o Oriente Médio e sentou ao lado de diversos líderes ali daquela região, alinhados com o governo Lula, e todos estão mortos já morreram aí na guerra no Oriente Médio com Israel e os Estados Unidos, porque de fato representavam grupos terroristas que colocavam ali o terror no Oriente Médio e atacavam Israel. É esse grupo que o Alckmin aparece do lado na foto, que tem se demonstrado alinhado. Ou seja, ele não fede nem cheira, virou chuchu, sabe? O chuchu é aquele que não tem gosto. Você bota com bacon, vai ter gosto de bacon, você bota com sorvete, vai ter gosto de sorvete. Me parece que o Alckmin virou o chuchu da política. Antes tinha gosto de centrão, agora ele tem essa aparência de centrão, mas o gosto é de esquerda. E se você tivesse que apostar, você acha que o Lula tem alguma chance de desistir? Você acha que ele vai concorrer? Na política tudo é possível, né, Paulo? Tem muita água ainda para correr debaixo da ponte. Um dos principais motivos que os analistas todos colocavam no último ano para que o Lula não concorresse era a sua saúde. Ele foi internado, se não me engano, 2 ou 3 vezes, porque caiu, bateu a cabeça, teve alguns problemas, ficou um tempo em recuperação, mas agora ele tem demonstrado e faz questão de demonstrar que ele está bem de saúde, que está treinando, que está correndo, ele faz aqueles vídeos correndo, a rampa ali do Planalto, vídeo da Janja, ajudando ali. Então, assim, ele tem acenado e assim, grande parte da base do Lula falava que ele não poderia, que o risco era grande, porque ele estava ficando senil, estava ficando velho, estava complicando. Então ele quer mostrar que ele pode, que ele manda. E claro, é o único nome com força na esquerda. Se ele tirar, vai ser uma eleição do centro contra a direita. A gente não vai ter. Ele vai colocar quem? O Haddad? Vai colocar a Tebet? Não são nomes que passam aí de 20% nas pesquisas, então vai ficar complicado, a esquerda vai ter que fazer um malabarismo aí para puxar outro nome da cartola, um nome que era muito especulado era o Flávio Dino, mas agora com ele na STF, ele já declarou que é STF Futebol Clube, então duvido que saia do cargo de ministro para disputar qualquer coisa.
Então me parece que ele vai sim até o final, a não ser que aconteça alguma coisa no meio do caminho, que saia uma bucha do Banco Master, mas aí tudo pode acontecer até com o Flávio. Então a gente tem que ver de fato o que pode, quais são as candidaturas que vão se manter até o fim, Flávio, Lula, Zema, Caiado, quem tira no meio do caminho. Me parece que as mais sólidas são de fato do Flávio e do Lula, agora o resto a gente tem que ver aí como vai se comportar. Bom, e além do Alckmin, outros 20, isso mesmo, 20 ministros do governo Lula, mais da metade desse ministério gigantesco, deixaram seus cargos hoje para disputar eleições. Numa última reunião da equipe, Lula pediu que eles mudem, acabem com a promiscuidade na política. Vamos ver. Que vocês estejam dispostos a entrar na vida congressual, na vida parlamentar, para ajudar a mudar a promiscuidade que está estabelecida na política mundial e na brasileira. É importante que a gente tenha claro isso. Perdeu muito de seriedade a política. O doutor Ulisses Guimarães dizia sempre, quando a imprensa estava dizendo que era preciso reformar, era preciso mudar, ele dizia, toda vez que se discute mudança, o resultado é para pior. E eu não canso de dizer que a política piorou muito. E aí, camarada? Júlia, o que você achou dessa fala do Lula? O Lula passando um sabão ali nos ministros, será? Gente, eu não sei, mas escutar a voz desse homem é um sacrifício tão grande na minha vida, né? Porque a gente tá aqui, né, com compromisso com a Gazeta do Povo, mas é nauseante, né? Porque do início ao fim é cínico, é cheio de mentira, é desconectado com a realidade. E ali é um discurso construído pelo Sidônio, num ambiente absolutamente controlado, foi feito com o objetivo de gerar esse corte. Então, foi tudo calculado. Quando o Lula foge do controle, foge do cálculo, aí é que a gente vê a essência mesmo dele, né? Porque o coração, a boca fala que o coração tá cheio. E aí a gente vê o quanto o Lula é preconceituoso, machista, racista, né? E infelizmente as pessoas que são lulistas, muitas se tornaram cegas e surdas e acabam não absorvendo aquilo que ele fala. Mas é uma pessoa que tem assim um histórico de corrupção, condenada, depois descondenada, fez de tudo para impedir a investigação, a CPMI do INSS. Não fosse no governo dele, com indicação do ministro da Previdência, que atuou durante meses para que o esquema fosse construído, enraizado e operado, né? Tudo isso dentro do governo Lula, debaixo dessa estrutura do Poder Executivo Federal, e a gente precisa lembrar que o chefe da administração pública federal é o presidente da República. Então, a gente pode afirmar, com base no direito administrativo, que tudo o que aconteceu é responsabilidade dele, ele deve responder por isso. Mas nada disso aparece para o Lula, porque ele vive num mundo construído para a rede social, num mundo em que ele vai ser reprisado e recortado na grande imprensa. E, infelizmente, ainda tem muita gente que acredita nele, né? Sobretudo a população mais idosa no Brasil, né? Onde as pesquisas mostram que o Lula ainda tem maior ressonância. Mas, enfim, tomara que em breve a gente esteja livre desse karma, desse peso que é esse homem que tanto atrasou o nosso país. E, Vargas, como é que fica o país nesses meses todos aí? Na Fazenda, na economia, eu nunca lembro se o Ministério da Fazenda da Economia, porque muda, né, sempre, mas o Haddad já saiu, aí entrou lá o número 2, o Durigan. Eu não sei como vão ficar esses ministérios, como vai ficar a administração do país, ou será que daqui para frente só importa mesmo a eleição e o país que se dane? Olha, Paulo, eu não gostaria de concordar com a sua última frase, porque eu não sei o que isso poderia ser visto, ou como isso poderia ser interpretado. Mas deixa eu falar algo muito parecido com isso. Eu acho que
a política governamental agora, ela deixou de existir. Agora é administrar, agora é empurrar, agora é adiar todas as decisões estratégicas fundamentais para o próximo ciclo. E daqui até lá, de um lado, garantir o que pode ser feito para prestar contas, para tirar uma foto e apresentar nas eleições como uma conquista ou uma entrega desse ministério, nada de coisa nova. Termina o que estava fazendo. E, na medida em que as crises ou os problemas baterem à porta, agir da maneira mais prudente ou rápida possível para não deixar que eles prejudiquem ou contaminem a autoridade, a imagem do governo no processo eleitoral. Ou seja, ninguém que assume o ministério agora em abril assume com uma autoridade de ministro pleno. São todos encarregados de um governo cuja prioridade agora é ganhar a eleição. Justamente para evitar que hajam abusos em tese, existem um conjunto de leis que passam a delimitar, restringir os gastos, as ações, as publicidades, os acordos, as ações tomadas pelo governo em forma geral. Agora, isso vale para qualquer ministério. Quem agora chega para cumprir a tarefa que o seu anterior já estava cumprindo. E levar o barco, cozinhar o prato ali a banho-maria, sem grandes movimentos e agindo na medida do estritamente necessário ou como eventualmente as circunstâncias exigirem, para que não haja solavancos, não haja impactos negativos e entregar o que pode ser entregue para tirar uma foto e depois apresentar na capa do jornal. É isso. Aí a pergunta em particular, mas e a economia num momento de altíssima instabilidade, de alta voltagem internacional? Porque a guerra que a gente imaginou inicialmente que duraria uma semana, agora pode se espalhar. E os impactos mais graves da guerra ainda estão para chegar. O que nós estamos debatendo no Brasil todos os dias agora são as antecipações desses impactos. Quando a gente fala, veja, o fertilizante está mais caro, os nitrogenados estão nas alturas, a ureia que estava 380 está $700 a tonelada. No fundo, o que nós estamos debatendo é, para a próxima safra, o produtor brasileiro que comprar esses insumos vai repassar esse preço. E esse preço repassado chegará ao supermercado mais caro, gerando inflação. Quando a gente discute o preço do diesel, que está mais alto, afinal de contas, tudo isso é um pouco medido a partir da régua da commodity internacional. Aumenta o petróleo lá, aumenta o diesel aqui. A partir daí, aumenta o frete, que já começou a acontecer, vai aumentar mais. A Petrobras está com deságio de 50% no preço do combustível brasileiro, tende a repassar. E a partir daí vamos começar a perceber, primeiro nos produtos perecíveis, depois nas carnes, finalmente nos grãos, o preço no supermercado aumentar. Então, quando chegar em junho, será inevitável, no Brasil como em qualquer país do mundo, um debate sobre impactos inflacionários do choque provocado pela guerra no setor de energia e de transportes, que agora chega em todos os lugares. Aí eu volto à sua pergunta. E o nosso Ministério da Economia? Particular e o Banco Central. Aí nós veremos como isso vai ser administrado. A minha aposta é que o Lula orienta o seu governo, os seus ministros agora, a simplesmente agir o mínimo, ou não atuar. Foi inflação? Deixa que o Banco Central atue. Agora, se houver solavancos, aí sim, pode ser que decisões extraordinárias sejam tomadas para acalmar os ânimos e não deixar que esses impactos inflacionários contaminem a eleição. Não sei se vai ser possível. Bom, e o que esperar de uma ministra da Cultura que também é cantora? Será que é pedir muito que ela saiba cantar o hino do seu país? Pois é, a ministra Margareth Menezes foi cantar o hino e... Brasil, um sonho eterno seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. E aí, Kilter, você tem para falar sobre isso? Você acha que a gente está pegando muito no pé da ministra? Eu acho que tem uns sonoplastas que são de direita, ô Paulo. Teve um aqui, num evento aqui no Paraná, em Foz do Iguaçu,
O Lula subiu para falar no evento e o microfone dele não funcionava, estava no mudo. Ele ficou tão bravo, tão bravo. Ele largou o microfone e foi embora, não deu discurso, não deu nada. Esse aí é um sonoplasta dos nossos. Deixa falar, deixa cantar no microfone, que aí ninguém vai querer ouvir e aí não tem problema. Mas parece que ela errou numa parte que é meio complicadinha ali, né? Que é meio parecida com a da outra parte. Mas aí você está sendo misógino. Você vai falar que uma mulher errou. Uma mulher no governo Lula. Não, exatamente. Não pode. É crime, então tome cuidado com o que você vai falar. Desculpe aí para a ministra, eu peço. Mas claro, né, uma ministra uma da mulher cultura. negra. Mulher negra, e racista ainda. Não é 5 anos, não, é 10. Inafiançável e imprescritível. Na verdade, foi uma recriação do hino nacional brasileiro, uma obra de arte nova, né? Uma releitura. Remix. Exatamente, do hino. Então, a gente que tá errado aqui. Júlio, o que você achou desse erro da ministra? Mas é simbólico, né? A gente vem falando aqui há tanto tempo da qualidade, da má qualidade dos ministros. Daí vem a ministra da Cultura, que é cantora, além de tudo. Aí erra o hino, é meio feio, né? É feio, mas é um sintoma, né, de uma doença que é a doença do desapreço aos símbolos da pátria. Porque o símbolo mais expressivo, talvez, de um país seja o seu hino nacional, né? Ao lado da bandeira, claro. E o hino brasileiro é, sem sombra de dúvida, uma das composições mais belíssimas que existem. Inclusive, tem um cientista japonês, eu não me recordo o nome dele agora, mas é muito fácil de achar aí no Google. Ele estuda o comportamento das moléculas de água a partir das músicas, né, que estão sendo tocadas ali no ambiente, porque a vibração da música se conecta diretamente à molécula de água. E quando começa a tocar o hino nacional, as moléculas elas vão tomando formas muito bonitas. Elas vão se desenhando em flores, depois elas vão... sempre formas muito bonitas, né? E aí, contrário senso também, quando ele pega uma música com uma vibração baixa, assim, o arranjo ali das moléculas fica tudo feio, nitidamente foi algo que não é harmonioso, né? Então, a gente tem um verdadeiro presente, que é ter uma canção belíssima com uma letra bonita, mas não é só a ministra Margarete Menezes que não conhece, boa parte dos brasileiros não conhece. E não conhece porque, infelizmente, abandonou-se o hábito de tocar o hino nacional nas escolas públicas brasileiras, públicas e privadas. Né? Eu tive a sorte, na minha infância, no interior de Minas, eu estudava numa escola pública e todos os dias, antes da aula começar, todos ficávamos enfileirados e hasteava a bandeira e a gente cantava o hino. Aquilo era muito importante, eu tenho essa memória até hoje. Né? Eu acho que traz uma conexão com a terra que você nasceu. Não é uma submissão cega ao país e ao governo, não, mas é um reconhecimento de que você faz parte daquilo, né? É o estabelecimento de uma aliança. E na medida em que você se desconecta disso, da letra e da grandeza do que representa aquilo, por que você vai respeitar seu país? Por que você vai respeitar as regras do seu país? Por que você vai respeitar os seus co-cidadãos? Então, é uma estratégia. Quando você desobriga tocar o hino nacional, quando você desvincula, quando você faz chacota, quando você desconstrói, você abre brecha para as pessoas não se reconhecerem mais como cidadãos. E isso, gente, já foi capturado na ciência política. Tem um cientista político, o Buchanan, que ele criou um termo chamado... ai, meu Deus, eu estou um pouco cansada hoje. Mas ele faz um estudo que ele vê exatamente o comportamento dos cidadãos diante da implementação de uma política pública, quando esses cidadãos têm esse sentimento patriótico e têm uma relação de respeito com os outros cidadãos. Nesses casos, as políticas públicas funcionam. Quando é o contrário, não funcionam, porque as pessoas não se sentem pertencentes. Capital social, pronto. Ele usa o termo capital social. Então, o PT está no poder no Brasil desde... A gente teve um respiro com o governo Bolsonaro que trouxe
um pouco desses símbolos, um pouco não, muito, né? Do verde e amarelo, do apreço à bandeira, ao hino nacional, mas diante de décadas de doutrinação e de uma agenda cultural friamente calculada de nos distanciarmos da nacionalidade brasileira para nos aproximarmos de uma mentalidade comunista, né, estabelecida dentro do Foro de São Paulo, o resultado está aí. É uma cantora que recebe muito dinheiro público, que sequer conhece a letra do hino nacional. Assim, é um vexame, não há outras palavras. É mais um vexame protagonizado por Margareth Menezes, que não tem qualificação para sinistra. Não tem, independente da pasta, não deveria ter sido indicada. Foi indicada por ser mulher, foi indicada por também ser negra, porque para o PT é isso que importa, é a fotografia, né? E a gente viu que ela não entregou nada para o Brasil. Pelo contrário, os artistas grandes que foram beneficiados e por aí vai. Um vexame. Bom, Vargas, um governo que fala tanto, né? Ele falava tanto, até pouco tempo, de soberania, ele não pode se dar o luxo de errar, né? Sabe o que me chama a atenção? A primeira reação, de uma forma intuitiva, quando eu vejo a ministra errar o hino brasileiro, a impressão que me dá é uma das grandes faltas do Brasil contemporâneo, talvez seja a ode à mediocridade. E uma mediocridade que vai além da sua orientação ideológica, que transpõe a sua visão particular de mundo. Algo que parece que é mais profundo do que a sua visão particular sobre o direito de propriedade, a regulação ambiental, ou mesmo o direito penal. Mas que aqui entre nós se tornou algo tão disseminado, tão normal, que nós olhamos para o medíocre como se fosse algo natural. E eu fico pensando, será que isso aconteceria em qualquer outra nação que eu consigo me identificar, ou observar, ou acompanhar? Será que é normal uma ministra de Estado que ocupa o Ministério da Cultura em um país continental que é reconhecido mundo afora como um dos grandes bastiões, um dos grandes centros da referência da cultura latina? Para alguns pensadores do passado, o Brasil como se fosse a Roma latina do futuro, um local de uma cultura pujante que gera admiração em todo o planeta, e a ministra da Cultura não conhece o hino do seu país. Mas se fosse só o hino, Paulo, tudo bem. Mas não é o hino. É tudo mais o que essa falta representa e antecipa entre nós. É a mediocridade na política. É a mediocridade na maneira em que nós tratamos o direito, e que nos faz sempre se sentir um pouco desafiado a explicar o que talvez para nós deveria ser óbvio, que nós esperamos que as pessoas tenham uma atuação que reconheça o valor das funções institucionais, o valor da cultura, o valor da política para a nação, o valor do direito para um regime democrático estável, mas não. Como nós anulamos toda e qualquer hierarquia, como dizer que algo é melhor do que outro, dizer que existem formas de expressão cultural superiores, formas de atuação política melhores do que outras, formas de interpretação do direito mais qualificadas, isso não pode, isso viola o senso de igualdade. E aí nós convertemos isso em formas de criatividade espontânea. Então a ministra foi criativa. E não errou, medíocre. Não, ela foi criativa. Porque se for medíocre, logo nós estamos a um passo de uma acusação de um crime com penas gravíssimas estabelecidas pela República. O que nos falta muitas vezes, e é isso que eu tenho tentado entender, Paulo, é alguma forma de atuação em que a gente resgate o sentido da excelência e coloque essa excelência como uma espécie de premissa, como uma espécie de subtexto, como uma espécie de sentimento não dito, mas presente na atuação de toda e qualquer pessoa, que busque ser o melhor daquilo que faz e que, ao fazer isso, elimine do debate público, das referências cotidianas, uma série de ações que hoje se tornaram normais, que devem deixar de existir.
Então, sem essa compreensão, esse sentimento de grandeza internalizado, e o hino é a maior expressão nisso, porque ele representa a vocação nacional, ele representa a nação organizada. Se nós erramos no hino, o que nós vamos esperar de tudo mais? Mas me parece, quando eu vejo uma ministra errar isso ser tratado como se fosse só mais uma falta, ou uma expressão de criatividade, uma criatividade negra. Quando nós vemos desse modo, Paulo, o que me faz pensar é como nós podemos, nesse ambiente deteriorado, criar um novo centro de gravidade comprometido com a excelência. E como a esquerda se tornou o grande polo, a grande fonte dessa mediocridade disseminada, porque não precisaria ser, mas ela virou isso, cabe a alternativa, a direita, abraçar a excelência como uma vocação de futuro. E, de certo modo, começar a fazer isso em todas as áreas do pensamento. Também na política, também na cultura, também no direito. Talvez essa seja, não é, a grande tarefa, a grande mensagem e o trabalho que a Gazeta do Povo faz tão bem. Vargas, eu acho que você já sabe, mas nosso espectador talvez não saiba, a Gazeta do Povo tem lá suas convicções expostas no nosso site. As convicções são os princípios que norteiam a nossa linha editorial. Você deve saber, né, Vargas, que uma dessas convicções está lá. A gente acredita na vocação para a excelência. Tudo isso aí que o Vargas acabou de dizer. Isso é importante, né? A gente trazer aqui sempre essa crença da Gazeta do Povo na vocação para a excelência. A gente tem essa vocação, a gente não usa, não aproveita, não faz por onde, mas que a gente tem, a gente tem. Bom, e este foi a última análise. Eu quero agradecer demais aqui a participação da Júlia. Muito obrigado, Júlia. Obrigada a vocês, muito bom estar aqui, poder fazer esse tipo de reflexão. Parabéns, viu, Vargas? E se eu puder somar só um pouquinho, eu acho que a gente também precisa lembrar da importância de buscar o belo. A esquerda vem tentando desconstruir todos os conceitos, inclusive o do belo. E acho que se a gente fizer esse tipo de resgate também, a gente consegue transmitir por meio da beleza uma série de valores que às vezes as palavras não conseguem transmitir. Tá certo. Vargas, muito obrigado por ter você aqui hoje. Eu que agradeço, sempre um prazer, aprendo muito com Júlia, com Guilherme, com Paulo, com todos os colegas e até a próxima. Obrigado, Kilter, obrigado. Obrigado eu, Paulo. Boa noite a você, a Júlia, o Vargas. Sempre uma alegria estar aqui todas as noites. E eu quero pedir mais uma vez para você assinar a Gazeta do Povo. Sabe por quê? Olha só, nosso presidente Guilherme Cunha Pereira grava todas as semanas um vídeo com a posição do jornal sobre os principais assuntos do noticiário. Você por acaso vê isso por aí? Não, né? E é por isso que eu te peço mais uma vez, assine a Gazeta do Povo. Agora você fica aí com o vídeo do chefe. Até a próxima. Meus caros, apenas um Senado forte, com homens minimamente conscientes e corajosos, ou pelo menos minimamente pressionados pela opinião pública, por você, por mim, por todos os demais brasileiros, poderá romper a armadura, a blindagem, por assim dizer, que o Supremo está criando em torno de si para se proteger de qualquer responsabilização. A sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal, que por 8-2 decidiu fazer prevalecer a vontade do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, de não prorrogar a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, é sinal dessa tendência de autoproteção. E pouco importa aqui se consciente ou inconscientemente. E entra para a história, por várias razões, como uma das páginas mais trágicas e tristes da Corte. Eu queria deixar registro disso, deste olhar, nesse momento, nessa nossa conversa, pelo que ela revela do peculiar estado de suspensão democrática em que vivemos e da consequente deterioração moral e institucional que presenciamos. Tema que vocês sabem, tenho reiterado nos programas anteriores. E esse é o objetivo do programa hoje, que eu gostaria de transmitir para vocês. Queria que todos tivéssemos talvez mais consciência desse movimento que o Supremo vem realizando. Volto a dizer, com mais ou menos consciência, dependendo dos ministros. Às vezes é algo instintivo, mas o fato é que um conjunto de decisões vem dando uma certa proteção institucional, além do que seria razoável em uma democracia. Então, vamos ao caso e às demais iniciativas de autoproteção para que se compreenda isso que está sendo afirmado aqui. A Constituição brasileira conferiu às comissões parlamentares de inquérito e, por extensão, também às comissões parlamentares mistas de inquérito, um papel muito claro,
Eles são instrumentos de investigação à disposição das minorias parlamentares. Esse ponto não é controvertido, vocês bem sabem, ele foi afirmado reiteradamente pelo próprio Supremo, em momentos não tão duvidosos da atuação deles agora, ao longo dos últimos anos. Ora, se a minoria tem o direito de instaurar a investigação, parece evidente que esse direito perde substância, perde conteúdo, se na prática ele pode ser esvaziado por decisões que inviabilizam a sua continuidade. Mais ainda, trata-se aqui, no caso em particular do INSS, de um dos maiores escândalos recentes, com impactos diretos sobre milhões de brasileiros. Então, por mais críticos que pudéssemos ser com relação à atuação dos parlamentares, e cabe totalmente essa crítica, ainda assim, qualquer pessoa de boa fé pode reconhecer que investigações dessa magnitude podem precisar, podem demandar mais tempo. Então, se o presidente da CPMI, nesse caso o presidente do Senado, puder a seu bel prazer limitar a possibilidade de prorrogação, onde é que está o direito das minorias parlamentares? Infelizmente, essa posição, que nos parece óbvia, não foi o entendimento que prevaleceu no Supremo. O Supremo impediu que prevalecesse o direito da minoria parlamentar e fez prevalecer a posição do presidente do Senado. Agora, este não é um episódio isolado. Infelizmente, e aqui vem um ponto em que eu não atribuo propriamente uma intenção equivocada, né? Mas acaba corroborando, completando esse quadro de blindagem, né? O ministro André Mendonça já tinha, nas últimas semanas, esvaziado os poderes investigatórios da Comissão Parlamentar de Inquérito ao afastar a obrigatoriedade de comparecimento dos convocados. Só para esclarecer, o ministro André Mendonça tinha julgado corretamente, tinha dado a liminar, concedendo, entendendo que era um direito da minoria parlamentar a continuidade do inquérito. Mas aqui ele tomou a decisão de que a obrigatoriedade de comparecimento não existe. Os convocados podem recusar-se a comparecer. Ora, uma coisa é reconhecer corretamente o direito constitucional ao silêncio, isto é, o direito de não produzir prova contra si mesmo. Outra distinta é admitir que se possa simplesmente não comparecer. Só para também esclarecer, não se trata aqui de um entendimento absurdo. Por isso não afirmo de maneira nenhuma que o ministro André Mendonça, que vem exercendo um papel muito relevante, esteja atuando com a mesma motivação, consciente ou não, dos demais. Ainda assim, se esse entendimento for levado às últimas consequências, não é difícil de compreender, haverá um sério prejuízo para as investigações criminais, para o trabalho da polícia ou do Ministério Público. Cria-se, na prática, um desequilíbrio estrutural severo. Pesos são colocados sistematicamente em favor dos investigados, comprometendo a própria balança da justiça. Mas há algo ainda mais grave no pano de fundo de todo esse imbróglio. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito começava a avançar sobre conexões sensíveis, relações entre o esquema de desvios no INSS com estruturas do crime organizado e agentes relevantes do sistema financeiro. E mesmo em uma leitura mais restrita, já tangenciava figuras politicamente expostas. Diante disso, a decisão do Supremo, essa decisão de 8-2, de não permitir a prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito, essa decisão não pode deixar de ser lida também sob a chave da autoproteção institucional e da proteção de determinados atores, e com quase toda a certeza de alguns dos próprios integrantes da Corte. A blindagem que o Supremo está criando em torno de tudo o que tangencia os ministros é extremamente grave. Coloque-se nessa conta, por exemplo, as restrições que Gilmar Mendes criou no ano passado em torno do próprio impeachment ou responsabilização dos ministros. Ou ainda mais recentemente, a decisão do ministro Alexandre de Moraes restringindo drasticamente a atuação do COAF, o órgão que funciona como um radar do sistema financeiro, identificando movimentações suspeitas, incompatíveis com a renda declarada ou até mesmo típicas de lavagem de dinheiro. Limitar esse instrumento do COAF é, na prática, enfraquecer a capacidade do Estado de enxergar irregularidades justamente onde elas costumam começar, no fluxo de dinheiro. E a confirmar tudo isso, eu queria chamar a atenção para a atitude dos ministros no julgamento da prorrogação ou não da CPMI do INSS. Foi uma atitude bastante peculiar.
Como vocês sabem, durante o julgamento, vários dos ministros criticaram da Lava Jato, porque parece que eles têm uma obsessão, ao rigor de quem quer estender inquéritos para além do prazo mínimo. Criticaram do vazamento de informações ao desvio de finalidade que eles viram ou veem no trabalho dos senadores e deputados. Pois bem, o contraste, as contradições com decisões e atitudes recentes do próprio Supremo são evidentes. Muitos dos nossos colunistas já apontaram, vocês já devem ter lido, em diferentes análises. De um lado, rigor punitivista, para não dizer empenho implacável, inclusive contra a lei e a Constituição, em tudo o que diz respeito às investigações e processos relacionados aos eventos do 8 de janeiro. De outro, garantismo extremo no caso do INSS. De um lado, vazamentos frequentes de informações por parte de ministros da Corte a jornalistas selecionados. E de outro, agora, purismo e indignação diante do usual trabalho jornalístico de obter informações relevantes de interesse público. De um lado, a criação, inclusive, de um grupo de trabalho para monitorar possíveis violações da liberdade de expressão. De outro, crítica à pesca probatória. Mas nenhuma contradição salta mais aos olhos, surpreende mais do que a que diz respeito à duração da CPMI, ou, como disse o ministro Flávio Dino, essa falta de contenção no prazo que os parlamentares têm. Então, poucas coisas são mais chocantes quando lembramos que o chamado inquérito das fake news se aproxima de 8 anos de duração, sem que isso tenha causado qualquer desconforto à maioria da Corte. Não estamos, portanto, vê se vocês compreendem o raciocínio, diante de um problema de mera hipocrisia. Vê se não estou correto. Muitos apontaram que estamos aqui diante de uma hipocrisia. Pois bem, na hipocrisia ainda há o esforço de preservar uma aparência de coerência e justificar-se perante padrões que se reconhecem como válidos. Aqui, parece-nos, o que se vê é algo distinto. Uma espécie, e a expressão é dura, de desfaçatez institucionalizada. Um discurso que já não se preocupa sequer em parecer consistente com aquilo que a própria Corte afirmou no passado recente, recentíssimo. E isso tem um efeito devastador. É, na prática, uma afronta direta à inteligência dos brasileiros. Uma mensagem implícita de que eles estão, acima de tudo, da Constituição, da lei, dos princípios mais fundamentais do Estado de Direito e, pior, de que há risco se alguém ousar questionar este poder. Algo extremamente grave, como se a blindagem, a criação de uma armadura ou escudo protetor estivesse quase concluída. Algo que convida todos os verdadeiros democratas à resistência e à ação. Eu volto a dizer, pouco importa se esse movimento de autoblindagem é consciente ou não. O fato é que ele não é compatível com a ordem democrática. É preciso dizer novamente com todas as letras. Não bastam mais críticas pontuais, nem manifestações tímidas. Os abusos se acumularam a um nível que já não permite silêncio. E essa autoblindagem institucionalizada torna incompatível a ordem democrática. Ela institucionaliza o desequilíbrio de poderes. Juristas que ocupam posições de responsabilidade, seja na academia, seja em entidades de classe, precisam armar-se de coragem, precisam voltar a se manifestar com clareza. O mesmo se espera de lideranças empresariais, da comunicação e institucionais. Certo movimento já tem ocorrido e é preciso reconhecer, mas é preciso mais, com mais força e com mais energia. O que está em jogo não é um episódio isolado, mas algo que afeta a própria integridade da ordem constitucional. São necessárias mais vozes corajosas, lúcidas e independentes, dispostas a nomear os fatos como eles são. Ainda precisamos esperar o desenvolvimento das próprias investigações e, graças a Deus, há boas notícias, é possível que isso caminhe, mas é necessário que haja uma disposição geral de reafirmar, de dar luz a tudo isso. E é por isso que volto ao ponto inicial. Se nada for feito, a blindagem se completa. O Supremo se torna, na prática, uma instância sem controle, acima da Constituição que deveria guardar. Nesse cenário, só há 2 caminhos. Ou o Senado, pressionado pela sociedade, cumpre o seu dever constitucional agora, ou a correção deverá vir pelo voto com um novo Senado. Mas há uma certeza inescapável. Já não há sequer democracia agonizante quando aqueles que deveriam ser controlados passam a controlar todos os mecanismos de controle.
e quando a armadura do poder se fecha por completo. Muito obrigado e feliz Páscoa a todos.